Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Maria do Carmo. Estamos aqui para tratar do assunto da nossa atividade da página 13, atividade que fala sobre as ondas, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Ilustrando esse nosso slide de apresentação, nós temos aqui algumas imagens que mostram o quê? As pequenas ondinhas aqui, que forma a partir da movimentação da superfície da água. Também nós temos o exemplo do som que chega aos nossos ouvidos, também é o quê? Uma perturbação do nosso meio até que aquele barulhinho, aquele som chegue no nosso ouvido. E também temos aqui um outro exemplo das ondas eletromagnéticas que acontecem no espaço. Então, o objetivo dessa atividade, deste tema, é entender o conceito de onda, perceber a propagação da energia como sua principal característica, compreender algumas propriedades das ondas, entender o conceito de onda eletromagnética, suas aplicações. As habilidades que são priorizadas com esse tema é entender a relação entre onda mecânica e o transporte da energia. Classificar radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações. E também observar e analisar o espectro eletromagnético, percebendo as diferentes aplicações das ondas eletromagnéticas. Primeiro slide aqui, propriamente dito, né, sobre já o nosso tema. Então, nós temos a definição de onda, que seriam perturbações regulares que se propagam, não transportam matéria, apenas energia. Bom, quanto à natureza, as ondas são classificadas em ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Vejam que a palavra é composta por uma parte que diz respeito à eletricidade e a outra parte magnetismo, onda eletromagnética. Bom, como exemplo de ondas mecânicas, nós temos aqui que ela precisa de um meio para se propagar. Esse meio pode ser o quê? O gasoso, o ar, líquido, água, sólido. Exemplificando para vocês onda mecânica, nós temos aquela brincadeira do telefone sem fio, onde as crianças constroem um telefone sem fio usando duas latinhas e um fio de nylon e falam, e esse som chega de um ouvido ao outro. Também temos aqui o exemplo de uma bateria musical, onde o som produzido por essa superfície é direcionado ao nosso ouvido. E aqui as ondas que são conduzidas pelo meio ambiente até chegar ao nosso ouvido. Sobre as ondas eletromagnéticas, elas são geradas por cargas elétricas oscilantes e a sua propagação não depende do meio em que se encontra. Ela pode se propagar até no vácuo. Aqui nós temos a imagem do espectro eletromagnético. Então, alunos, nós temos uma escala de valores aqui que mostra olhem bem aqui, a oscilação das ondas. Percebam que conforme o mouse vai se direcionando para o lado direito da tela, essas elevações e depressões vão se tornando mais curtinhas, mais próximas. Aqui elas são bem distantes. Todas essas características que você vê nesse espectro eletromagnético está relacionado ao comprimento da onda. Esses números que vocês observam aqui embaixo, ele é utilizado como na unidade Hertz. Vejam que nós temos 10 à terceira, quer dizer, é o número 1 acompanhado de 3 zeros. Aqui nós temos o número 1 inteiro, aqui é o número 10 acompanhado de 3 zeros, só que são números decimais, porque a nossa potência é negativa. Então, onde é que nós encontramos ou utilizamos essas ondas que são representadas pelo conceito de ondas eletromagnéticas? A onda de rádio. Essa onda de rádio, ela tem essa característica, micro-ondas, a radiação infravermelha. Olha o comprimento de onda desses objetos.
bem distanciado. A partir do momento que você começa a caminhar da radiação ultravioleta para a luz visível, para ultravioleta, raio-x, raios gama, você vai começar a perceber que as ondas vão ficando mais curtinhas, mais próximas. Então aqui nós já temos o quê? O número 1 acompanhado de 7 zeros. Número 1 acompanhado de 9 zeros, 11 zeros, 13 zeros. E como exemplo, nós vamos falar da radiação infravermelha. Quando você vai fazer fisioterapia, porque tem algum local que foi lesionado, está inflamado, ou quebrou uma parte dos seus ossos, sofreu uma lesão, você vai fazer fisioterapia, eles vão aplicar um aparelhinho que tem luz vermelha. Então, esse aparelhinho, ele vai promover o quê? Vai diminuir o processo de inflamação, vai aliviar alguma dor. Tem esse comprimento de onda aqui, 10 a menos 3 a 10 a menos 5. A luz visível, aquela que nós enxergamos, branquinha, proveniente da luz do sol, ela está aqui, ó, um comprimento de onda de 10 a mais ou menos menos 6, por aí. Ultravioleta, aquele raio de sol perigoso. Comprimento de onda, 10 a menos 8, mais ou menos. Raio-x, quando nós quebramos os ossos, fazemos raio-x. Qual o comprimento de onda daquele facho de luz que incide no nosso corpo e fotografa, e permite que se fotografe uma parte quebrada? Em torno de 10 a menos 9, 10 a menos 10. Agora, raios gama. Esse símbolo aqui representa os elementos radioativos. São aqueles que ficam, em alguns casos, por centenas de anos emitindo radiação, né, radioatividade ou radiação. Comprimento da onda em torno de 10 a menos 11, menos 12. Então, aqui, minha gente, nós temos nesse desenho a utilização do espectro eletromagnético, ondas de rádio, TV, micro-ondas, telefonia, radiação infravermelha, ultravermelha, raio-x, raios gama. Vamos falar agora para vocês quanto à direção dessas ondas. Quanto à direção, nós vamos ter a direção da vibração, são classificadas como transversal longitudinal. Primeiro, olhem aqui. Olhem a representação de uma onda transversal. Ó, sobe, desce, sobe, desce. Uma onda longitudinal, essa onda ela caminha paralela a uma superfície, linha reta. Então, a diferença está na forma como aquela vibração se propaga. A transversal são causadas por vibrações perpendiculares. Então, nós temos aqui esse exemplo de onda ou de vibração transversal. Olha o comprimento da onda, o que é. Longitudinal são as ondas causadas por vibrações paralelas a uma superfície. São as eletromagnéticas. Olha o comprimento delas, sempre menores do que esta que é a transversal, que as ondas são mais espaçadas, mais distantes. Aqui na eletromagnética, ó, bem próxima, tá? Então, eletromagnética, longitudinal, acompanha aqui. Transversal, acompanha esse desenhinho. Característica de uma onda. Independente, né, se ela é uma onda mecânica, eletromagnética, ela sempre vai ser o quê? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, temos aqui os principais elementos que caracterizam a onda. Vejam o vai e vem, o sobe e desce. Então, aqui, vamos falar aqui, crista, são as partes, né, mais altas, ó, a crista. Olha os vales, são as partes mais baixas. Então, existe aqui uma linha imaginária horizontal. E essa onda, aonde ela se eleva, ela recebe o nome de crista. Aonde ela se rebaixa, é considerado um vale. Comprimento Y, ó, Y, é a distância entre duas cristas ou dois
vales consecutivos. Então, daqui até aqui é o comprimento daquela onda. Amplitude A corresponde à máxima oscilação que um corpo pode ter. É a altura da crista ou do vale em relação ao centro da onda. Olha o centro da onda aqui, esse eixo horizontal. Então, esse comprimento aqui, ou na crista ou no vale, é tido como a amplitude. E o que é frequência? Frequência F é o número de vibrações ou oscilações ocorridas na unidade de tempo. Então, marca-se, ó, vai marcando o tempo e vamos pensar em uma bateria, um instrumento musical. Aquela bateria tem um sonzinho suave, lento. Então, a amplitude, a frequência desse instrumento é tido pelas vibrações realizadas, por exemplo, em 1 minuto. Quantas vezes o artista bate na bateria e produz vibrações? Ou se é uma bateria muito rápida, então faz a contagem. Quantas vibrações ou quantas batidas vão acontecer na bateria na unidade de tempo? Atividade para vocês realizarem. Na sua opinião, qual o tipo de onda eletromagnética mais útil para você no dia a dia? Para você, no seu dia a dia. Até já sabemos qual é, né? Bom, e aí assinale a alternativa que apresenta apenas onda eletromagnética. Raio-x e cordas. A corda tem eletromagnetismo? Mola tem magnetismo? Um som, fala de alguém. A onda de rádio é eletromagnética? E o sonzinho? Uma batida na porta, um chute na porta. E agora? O radar, raio-x, são formados por ondas eletromagnéticas? Bom, a terceira, além do raio-x, cite outros exemplos de ondas magnéticas. Bom, alunos, terminamos por aqui com mais essa atividade. Espero que vocês tenham entendido. Até mais. Um grande abraço, um beijo no coração. Tchau.